bom que você veio. Eu sou o pastor Mirko Levac da comunidade da Fé Church e você está no nosso canal oficial do YouTube. Se você ainda não é um inscrito, inscreva-se agora mesmo em nosso canal. E não se esqueça de já deixar o seu like nesse vídeo. Essa mensagem virá de encontro ao seu coração. Então, aumente a sua expectativa e veja tudo o que Deus pode fazer através de você. Vamos mexer um pouquinho mais nesse assunto de santificação progressiva. Vai comigo para Efésios, capítulo 4. E agora nós vamos começar a perceber o quão central nas declarações bíblicas de santificação é a questão do comportamento. Efésios 4, vamos ler do 22 ao 24. Enquanto você localiza o texto, eu quero citar 1 Tessalonicenses 4:3. A Bíblia diz: essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. A Bíblia diz assim: que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santidade e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus, que nessa matéria ninguém defrauda seu irmão. Do que ele está falando? Comportamento. O tempo todo, quando você olha as instruções do Novo Testamento sobre santificação, elas envolvem o comportamento. Mas Efésios 4, para mim, é algo central. Então vamos lá. Verso 22. O texto diz assim: a despojar-vos quanto ao procedimento anterior do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. 23. E vos renovar no espírito da vossa mente, e vos revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Então, não importa a tradução, algumas em vez de dizer despojar, vão falar despir, mas todas elas vão falar que a gente tem que se livrar do velho homem, se despir do velho homem e se revestir do novo. Pergunta: o que é, em termos práticos, que significa se despir do velho homem e se vestir do novo? Eu estava um dia numa reunião de oração e vi uma criatura lá fazendo um teatro. Parece que ele estava arrancando a roupa, colocando o outro. Eu, curioso, não aguentei, cheguei. O que estava rolando ali? Ele olhou para mim e falou: um ato profético. Falei: graças a Deus você explicou que é uma encenação, que senão eu ia achar que tu estava biruta. Mas o que você estava encenando? Falei para ele: parecia que você estava trocando de roupa. Ele falou: estava me despindo do velho homem e vestindo do novo. Falei: ah, maluco, se fosse só um teatrinho desse, estava fácil. Eu falei, aproveitando o ensejo, perguntei: você sabe na prática o que significa se livrar do velho homem e vestir do novo? Ele falou: não faço a menor ideia. Eu falei: mas se você não faz ideia, como é que você espera poder praticar? Ele olhou para mim e disse assim: pois é. E depois desse dia eu comecei a fazer a pergunta para várias pessoas. A maioria dos crentes, alguns maduros, que eu pergunto o que exatamente é se despir do velho homem vestido novo, ele me olha com a mesma cara, ou uma cara de paisagem, onde ele mantém silêncio, ou com cara de desespero, e alguns dizem: pelo amor de Deus, não sei, preciso saber. Agora deixa eu fazer um comentário aqui, no meio do ensino bíblico, um pouco de desabafo. Há uma mudança de comportamento geracional muito intensa e acelerada. E a gente precisa ter cuidado. Eu não estou dizendo que a mudança ela é toda ruim. Eu gosto dela. Por exemplo, no meu primeiro ano como pastor, eu sabia de cor o telefone de quase todo mundo da igreja. Primeiro que naquela época não era todo mundo que tinha o seu número de celular. Lembra do finado telefone fixo? Era um telefone fixo por família. Isso quando começou-se a ter em casa. Porque tem a época que não tinha. Agora, por que a gente decorava? Primeiro, como pastor, era parte do meu trabalho, checar todo mundo como estava. Mas quando a gente ia discar, a gente tinha que botar o dedo naquele discador que rodava, e aí se botava o dedo no número e ia até o fim e voltava. De tanto botar o dedo em cima, você memorizava. Depois o mundo foi ficando um pouco menos analógico, ainda não era digital, mas a gente já tinha teclas que você apertava. Aquilo já parecia a grande evolução na época. E de tanto apertar, você continuava memorizando. Até hoje, eu me lembro de telefones de gente que eu pastoreei há 25 anos atrás. Especialmente os problemáticos, que a gente ligava mais. Tem informação desnecessária no buffer até hoje que eu não consegui eliminar. Aliás, estou falando isso, lembrei do telefone de um amigo nosso em Curitiba, que é dessa época. Aqui eu fui dar o exemplo, lembrei o número. Agora, se você me perguntar hoje o telefone dos meus filhos, eu posso me confundir na hora de tentar montar o número. Por quê, pastor? Porque com o tempo o senhor perdeu a memória? Não.
O que hoje a gente tem na mão, o que na época nem o mais potente, extraordinário computador tinha capacidade, a gente tem na palma da mão, um negócio incrível. E você só toca no nome e chama. Então você não precisa memorizar. Isso é bom? Eu achei ótimo. Porque você pode focar no que é importante para memorizar. No entanto, as facilidades do mundo moderno estão criando uma cultura. Qual é a cultura? Eu não preciso saber as coisas. Na hora que eu ver uma necessidade, eu vou atrás. Então, um dia desse, eu vi um adolescente perguntando para o outro adolescente da igreja. Era uma coisa básica. Mas um perguntou para o outro, e esse negócio aqui? O outro falou, não sei não, Gugaí. É um novo verbo agora, é o verbo gugar, que é consultar o Google. Pastor, o senhor está falando contra? Não, meu filho, já devo ter feito isso umas 4 vezes hoje. O que eu estou falando é que isso vai criando um comportamento. Eu não preciso saber, a hora que eu achar que eu preciso, eu vou atrás. E o problema é que alguns, na hora de ir atrás, vão na fonte errada ainda. Junto com essa mudança de comportamento, a gente começa a ver outra coisa. Já que a pessoa não quer pensar, não quer memorizar nem o que ela lê, porque depois ela descobre, ela começa a dar trabalho em outro sentido. Então a gente vai lá e põe um banner na rede social. No dia 2 de março, em Americana, na comunidade da fé, teremos o impacto da santidade, com o pastor Luciano Subirá, começando às 7h30, terminando só Deus sabe lá que horas. Você coloca todas as informações possíveis, endereço, e ainda põe lá assim, maiores informações, acesse www.oimpactodasantidade.com.br. Aí você pensa, já prevenimos qualquer pergunta. Vai ler os comentários embaixo. Aí os abençoados dos crentes começam, o que é que vai ter mesmo? Onde vai ser? Que dia vai ser? Quem que vai falar? E gente, eu não sei você, eu sou tentado. Eu não faço, porque a gente tem que vencer a tentação, mas eu sou tentado. Um vulcão começa a entrar em erupção dentro de mim. Eu tenho vontade de começar a responder, eu não faço, porque a gente tem que vencer a tentação, mas eu tenho vontade de começar a responder. A resposta à sua pergunta e todas as outras possíveis e imagináveis estão no banner acima, que você, preguiçoso, se recusa a ler. O que começa a virar um estilo de vida, uma cultura. Eu não preciso pensar nem entender. A hora que eu quiser eu pergunto. Agora, onde está nos colocando? É só olhar o padrão de vida cristã que a maioria está vivendo hoje em dia. Agora, sem contar o bendito problema da interpretação de texto. Em julho do ano passado, botei um banner. Não sei se era Instagram, Facebook, tudo junto, sei lá. Eu lembro que nós fizemos esse post. Eles tiraram de uma declaração minha, de uma pregação. A maior mensagem é aquela que pregamos de boca fechada. Referência bíblica. 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Diz, mulheres, se algum dos vossos maridos ainda não obedecem à palavra, vocês podem ganhá-los de boca fechada por meio do seu testemunho. Tem referência bíblica, tem tudo. Mas aí os crentes começam a causar. Então agora não tem mais versão, é pregação verbal. Aí um colocou lá, então, a Bíblia não diz que a fé vem por ouvir, a fé vem por assistir o teatrinho, e começa aquele cinismo. Eu fico pensando, gente, alguém pode avisar eles que eu não falei a única mensagem, eu falei a maior. Se tem a maior, implica que no mínimo tem que ter outra menor, não estou falando que é a única. Mas obviamente o apóstolo Pedro está colocando isso num patamar distinto, porque se por um lado a mensagem verbal inspira a fé, quando não tem um testemunho que a sustente, isso fica contraditório. E aí a fé que foi inspirada no verbal é desacreditada, é morta e assassinada pelo comportamental. Agora, é essa geração que mal consegue interpretar texto, que trata as coisas de forma diluída. Vamos piorar, não lê Bíblia, e do pouco que lê é leitura de texto isolado. É essa geração que está tentando interpretar as doutrinas com um novo olhar da revelação, em vez de entender que é a estupidez da limitação do seu pensamento. Então, gente, nós precisamos ter cuidado, nós estamos vivendo um tempo delicado. O que é se despir do velho homem vestido novo? Quando era garoto, meu pai citava muito um ditado que já foi popular no meio cristão, hoje em dia não é. Ele dizia, texto sem contexto não passa de pretexto. Isso significa que você não pensa 2 ou 3 versículos para analisá-los sozinhos. Normalmente, as regras da hermenêutica, da interpretação bíblica é o que foi dito, a quem foi dito, por que foi dito, em que contexto foi dito. Então você olhando todo, você vai entender um pouco melhor isso.
Vamos voltar no versículo 17 de Efésios 4. E aí nós vamos ler até o 22. 22 e 3, 24. Mas nós não vamos parar. Depois disso nós vamos ler o que vem depois. Para olhando o texto todo, a gente entender o que é que o 22, 23 e 24 fala. Efésios 4. Isso, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como andam os gentios, na vaidade. Isso aqui é um erro, tá? Que acontece em todo lugar, está no software. Mas o texto bíblico diz, na vaidade da sua mente. Vamos fazer uma pausa aqui. O que é não andar como andam os gentios? Ele não está falando da ginga, do balanço do corpo. Ele está falando de conduta, de comportamento. Aliás, como o que nós chamamos hoje de cristianismo era chamado de o caminho, você vai ver muitas vezes o apóstolo falando da vida cristã, usando alusão à maneira de andar, de se conduzir no caminho. Quem são os gentios? No Velho Testamento é todo não judeu. E se você olhar para isso tecnicamente, os efésios eram gentios, porque Éfeso está situado no que hoje é a Turquia. Eles não eram judeus. Mas como Paulo escrevendo aos Coríntios, que era já o pessoal também da Europa, da Grécia, ele diz que eles são o Israel de Deus. Os Gálatas ele chama de a linhagem espiritual e não literal ou natural de Abraão. Então gentio no Novo Testamento vira um ímpio que não se converteu. Então a Bíblia está dizendo, não ande como andam os ímpios. Como eles andam? Na vaidade da sua mente. 18. Obscurecidos de entendimento, separados da vida de Deus por causa da ignorância que há neles. O texto continua e diz o seguinte, pela dureza do seu coração, 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, entregaram-se à lascívia para cometerem com avidez, isso aqui significa intensidade, cometerem o quê? Toda sorte de impureza. Então não vou gastar tempo detalhando a vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento, alheio à vida de Deus, a ignorância que vive, a dureza no coração. Mas vamos falar o seguinte, como o ímpio se comporta com intensidade, ele pratica toda sorte de impureza. Do que a Bíblia está falando? Comportamento. Não se comporte como eles, porque como eles se comportam? Eles se dedicam com avidez ao pecado. Então a orientação é, não é para o cristão se comportar como o ímpio se comporta. Agora, se você entendeu que ele está falando de comportamento, vamos para o verso 20. Ele diz, mas vós não aprendestes assim a Cristo. Ele não está falando sobre Cristo, nem a respeito de Cristo. Ele diz, vocês não aprenderam assim a Cristo. Ele está apresentando Cristo como um modelo de conduta, um modelo de comportamento. E esse é o ensino do Novo Testamento. Paulo diz, várias vezes ele repete isso em lugares diferentes. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é um modelo a ser imitado. Tem de vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. 1 de João 2,6, se alguém diz estar nele, em Cristo, deve andar como ele também andou. 1 de Pedro 1,21, a Bíblia diz que ele nos deixou exemplo, a fim de que a gente siga nas suas pegadas. Todo o Novo Testamento nos apresenta que a conduta e o comportamento do cristão tem que seguir o modelo de conduta que é Cristo. Agora ele está dizendo, se vocês estão se comportando como os ímpios, vocês não aprenderam a Cristo. Não foi isso que nós apresentamos a vocês. Paulo está dizendo, não era esse o modelo que vocês deveriam estar copiando. E é depois de dizer isso que ele vai no 21, para o terreno já um pouco sarcástico. Se é que o ouvistes e nele foste instruídos, conforme a verdade de Jesus. Paulo vai dizer, com este tipo de comportamento eu vou questionar se vocês de fato ouviram a verdadeira mensagem e entenderam o que é a verdade de Jesus. Qual é a verdade de Jesus? 22. A despojar-vos quanto ao procedimento anterior. Essa palavra que traduzida procedimento é a mesma lá de Pedro, anastrofe. Conduta, estilo de vida, comportamento, procedimento, forma de viver. Então, o que é se despir? A palavra despojar, no original grego, apotiteme, significa colocar de lado, tirar do caminho, remover. Então Deus está dizendo que você tem que se livrar do velho homem. O que é o velho homem? É o velho comportamento. Mas o problema é que a maioria dos crentes vive uma fantasia. A gente acha que na conversão ou no batismo, o velho homem foi liquidado e desapareceu. Eu lembro do início da nossa igreja em Curitiba, quase 15 anos atrás. O rapaz que nós batizamos, o cara sai empolgado do batismo. E gente, por favor, entenda, nós temos que fazer festa mesmo. Não estou dizendo que ele não tinha que fazer festa. Uma hora que ele sai fazendo festa, ele olha para mim e diz, pastor, glória a Deus. Ele aponta o batista e diz, o velho homem ficou lá. Eu falei, não ficou não.
Ele me olha assustado e diz: que isso, pastor? Misericórdia. O velho homem ficou lá. Eu falei: não ficou. O miserável saiu molhadinho com você e está indo embora. Agora, lá no tanque, você encenou a morte e o sepultamento dele e você fez uma declaração profética. Mas o miserável ainda está vivo. Se não tivesse vivo, Deus não mandava você se livrar dele. Se já tivesse liquidado a fatura, a gente não tinha que fazer nada. Mas aqui a Bíblia está dizendo que você tem que fazer. Por que a gente tem que se livrar dele? Porque ele se corrompe pelos desejos do engano. Verso 23 mostra que a gente tem que mudar de mente. Verso 24 diz que a gente tem que agora se revestir de um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Como acontece essa troca? Vamos para o verso 25. Deixa eu fazer uma pausa e lembrar você. A Bíblia não foi escrita com a divisão de capítulos e versículos. Foram duas divisões distintas. Levou cerca de 1.200 anos da era cristã para a gente ter a primeira divisão em capítulos. Cerca de 300 anos depois, estamos falando de 1.500 anos da era cristã, reforma protestante acontecendo, Brasil sendo descoberto, que a Bíblia passou a ter essa divisão que nós temos hoje. A maior parte das epístolas eram cartas. A divisão era para nos ajudar a achar o que estava escrito onde. O problema é que a gente pega e tira um versículo de um raciocínio inteiro e tenta entender sozinho. É por isso que eu estou gastando tempo para a gente olhar o todo. 25. Ele diz: pelo que. Outra versão, em vez de pelo que, ela traduziu por isso. Outra tradução diz portanto. Outra tradução diz por esse motivo, por causa de. Então, todos esses sinônimos significa que isso aqui é uma palavra de ligação entre o que estava sendo dito antes e o que vai continuar sendo dito depois. Por isso, portanto, deixai a mentira. O que é mentira? Comportamento de velho homem. E falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. O que é falar a verdade? Comportamento de novo homem. Deus está mandando mudar de comportamento. Verso seguinte, para não parecer acidente, vamos ver que a lógica repete. Eu vou citar o 26 e já emendar o 27. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Comportamento. 28. Aquele que furtava, dependendo da versão, roubava. Comportamento de velho homem. Não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem tem necessidade. Roubar, comportamento de velho homem, que deve ser substituído pelo trabalho não egoísta, que nos ajuda a suprir outros. Comportamento de novo homem. Verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, comportamento de velho homem, mas só que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos que ouvem. Comportamento de novo homem. 30 e 31. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selados por dia da redenção. 31, agora vem uma lista. E toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam tiradas dentre vós, bem como toda malícia. O que é isso? É uma lista de comportamentos de velho homem. Isso vai ser substituído pelo quê? 32. Antes, em vez disso, pelo contrário, no lugar disso, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. O que é isso agora? Comportamento de novo homem. Gente, toda a interpretação bíblica de uma aplicação prática da santificação é mudança de comportamento. Como é que alguém diz que não precisa mudar de comportamento? E não é só mudar o comportamento. Ele diz que nós temos que perdoar, como também Deus perdoou. E aqui ele está apontando lá para aquele padrão de 1 de Pedro. Segundo é santo aquele que vos chamou, Deus, sejam também vocês santos. Agora, olha o versículo seguinte. Vai mudar de capítulo e versículo na nossa divisão, mas é a continuação da carta. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. O que é ser imitador de Deus? Você vai sair por aí criando universos de galáxias? Não. Você vai ficar onipotente, onisciente, onipresente? Não. É para imitar o comportamento. O versículo anterior diz: perdoando uns aos outros, como Deus nos perdoou. Quando ele diz para imitar Deus, ele está falando do comportamento. Você perdoa segundo o modelo pré-estabelecido do perdão de Deus. Olha o verso seguinte, o 2. E andar em amor, como Cristo também vos amou. Agora, Cristo volta a ser a referência, porque ele foi o único homem que imitou o Pai, que reproduziu o comportamento de Deus nessa terra.
Jesus era 100% Deus em essência, mas andou, caminhou e viveu na terra como sendo 100% homem. Mas ele dizia: eu só falo o que eu ouço o Pai falar. Eu só faço o que eu vejo meu Pai fazer. E porque ele reproduz o padrão que é Deus, ele agora se torna um modelo que nós devemos reproduzir. Comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Vamos explicar isso melhor. Vamos voltar à origem. Vá comigo para a primeira de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Vamos começar no versículo 45 e vamos até o 49. Eu nasci e cresci no lar evangélico. Desde que aprendemos a ler em casa, todo mundo tinha que ler a Bíblia. Aliás, a leitura bíblica era obrigação, não era opção. Mas durante muito tempo, aquilo que era só uma obrigação não produziu tanto resultado. Aos 15 anos de idade, eu tive um encontro revolucionário com o Espírito Santo. E a partir dessa experiência, meus olhos se abriram e eu comecei a entender a Bíblia. Então, a partir dos 15 anos, parece que eu estava lendo um livro que eu nunca tinha lido. Porque eu começava a enxergar coisas que eu não tinha enxergado. E eu lembro de um dia estar lendo esse texto, assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se alma vivente. Até aí eu estou lembrando de Gênesis 2,7. Que o primeiro homem chama Adão, que quando Deus soprou naquele boneco feito de barro, meu pai encenava, né, como se fosse um boneco feito de barro, Deus soprou o fôlego de vida, ele se tornou alma ou ser vivente. Só que de repente eu leio: o último Adão, espírito vivificante. De repente eu parei e falei: peraí, tem outro Adão? E de repente eu me dei conta que eu só sabia do primeiro, que eu nunca tinha visto a Bíblia falar de outro Adão. Parei a leitura, fui conversar com meu pai, que papai era o Google da época. Fui lá, meu pai era um estudioso da Bíblia. Falei: pai, tem outro Adão além daquele primeiro do Éden? O pai dificilmente respondia uma pergunta sem fazer outra. Ele me disse: está perguntando isso por quê? Foi porque eu estava lendo lá Paulo falar aos Coríntios a respeito do último Adão. Meu pai me interrompe e disse: se ele falou que tem, é porque tem. Aí eu senti as orelhas crescendo. Falei: ok, então vamos reformular a pergunta. Quem é esse último Adão que já tem, que eu nunca ouvi falar dele? Meu pai se recusava a dar as coisas mastigadas e prontas sem fazer a gente pensar. Papai disse: vá conversar com o texto. Mas pai, o senhor já sabe. Vá conversar com o texto. Sim, senhor. Aí volto eu lá falar com o texto. Primeiro homem, Adão, foi feito alma ou ser vivente. O último, porém, espírito vivificante. Falei: peraí, isso é uma comparação ou um contraste. Um é só um ser vivo, o outro é um ser que vivifica. Ele está distinguindo o primeiro e o último. Aí resolvi ler o versículo seguinte, 46. Mas não é primeiro o espiritual, senão o animal. Nessa versão está animal. Na maioria das versões você vai encontrar natural. É a mesma palavra no original grego. Depois, o espiritual. Ele está dizendo que na cronologia, na ordem de aparecimento, o primeiro Adão é o natural. O último que vem depois é espiritual. De novo, é um contraste. Verso 47. A Bíblia diz: o primeiro homem, sendo da terra, o original diz formado da terra, é terreno. O segundo homem é do céu, logo celestial. Aí de repente, nesse versículo, eu comecei: peraí, além de um ser alma vivente, ser vivo, e o outro espírito vivificante, além de um ser natural, o outro espiritual, aqui o texto diz que um é terreno, o outro é do céu. No verso 47, ele diz que o último, ou segundo, é homem. Então quem é o último Adão? É alguém que, como o primeiro, também é homem. Porém, diferente do primeiro, que é só natural, esse outro homem é espiritual. Diferente do primeiro, que é só terreno, esse outro é celestial. Diferente do primeiro, que é só um ser vivo, esse é um ser que dá vida. A essa altura do campeonato, por eliminatória, quem é a única pessoa que encaixa aqui? Cristo. Depois fui descobrir que em Romanos 5, Paulo fala de Adão como aquele que prefigurava o que havia de vir. Lá ele está explicando Adão como uma figura de Cristo. Então nesse momento eu parei, entendi, voltei lá para meu pai e falei: está falando de Cristo. Eu lembro que meu pai faz um aham, como quem disse, estava lá o tempo todo, grande descoberta. Mas nessa hora que eu entendi que o último Adão é Cristo, eu fiquei bolado com outra coisa. Eu sou parte de uma geração que era magoada com Adão. Acho que você também. Porque os pregadores diziam que tudo era culpa do Adão.
Por que tanta desgraça na terra? Por causa do Adão que pecou. Por que enfermidade? Por causa do Adão que pecou. Por que a gente morre? Por causa do Adão. Tudo era o Adão. Irmão, eu, um adolescente, 15 anos de idade, ouvindo essas coisas, imaturo, como é que você acha que eu me sentia? Eu pensava, quando chegar no céu, não vou juntar uns brothers e vão dar uma coça no Adão que azarou a nossa vida aqui embaixo na terra. Aí eu imaginar que estão comparando Jesus com Adão, era quase revoltante. Mas se você continuar lendo, você vai ver que ele não está comparando o comportamento. Ele está comparando ou contrastando propósito. Verso 48. Como foi o primeiro homem, o terreno, tais também os terrenos, os demais homens terrenos. E como ou qual é o celestial, tais também os celestiais. Verso seguinte, 49. Assim como trouxemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. Quem era o primeiro Adão? Um cabeça de raça, uma matriz reprodutora, um protótipo. Havia uma lei na criação, ela não valia só para o homem, valia para os vegetais, para os animais, e cada um reproduza conforme a sua espécie. Todo mundo lembra disso? Então, como que Deus fez o primeiro homem que reproduziria conforme a sua espécie, conforme o padrão? Deus fez o primeiro homem conforme a sua imagem e semelhança. Se Deus fez o protótipo parecido com ele, se Deus fez a matriz reprodutora trazendo sua imagem e semelhança, o que é que Deus esperava das réplicas? Que elas fossem exatamente igual à matriz reprodutora, que era igual a ele, parecido com ele. Qual era o plano de Deus para a humanidade? Que houvesse uma produção em série, nos tornando semelhantes a Deus. Agora, quando Adão pecou, ele não apenas se auto-sabotou, ele deformou o molde, ele comprometeu o protótipo. E aí você vai ler em Romanos 5,12, que por meio de um só homem, uma clara referência a Adão, entrou o pecado no mundo, através do pecado a morte, e a morte passou a todos os homens. A Bíblia está dizendo, assim como trouxemos a imagem do primeiro, vamos trazer a imagem do último. Como trouxemos a imagem do primeiro? Por nascimento. Salmo 51,6, Davi diz, eu nasci em iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Ainda lembro do dia que meu filho recém-nascido, Kelly e eu babando, olhando a carinha de Israel, aquele disse, que anjinho? Eu falei, anjinho não. Esse anjinho vai crescer. E se a gente não ensiná-lo, não discipliná-lo, vai dar trabalho. Porque já nasceu com a natureza ruim, estragada. E de novo dava quase mágoa do Adão quando a gente fala isso. Porque, gente, o que é ruim você não precisa ensinar. O ser humano aprende por si. É latente, está dentro dele na natureza de pecado. O que é bom é que dá trabalho. Porque nós já nascemos deformados. Aí um dia eu citei esse salmo, alguém falou, Davi estava falando dele, não de todos nós. Falei, então vamos pular para o Salmo 58,3. Os ímpios se alienam desde a madre, desde que nascem proferem mentiras. Então, quando o primeiro molde foi deformado, todas as réplicas que vieram do primeiro estavam agora de acordo com o modelo deformado e não com o plano original de Deus. Porque Jesus é chamado de último Adão, porque o primeiro nunca cumpriu o seu propósito. Então era necessário que viesse um outro cabeça de raça para gerar as réplicas parecidas com Deus. Quem está entendendo, diga amém. Jesus não veio só perdoar pecado cometido, não veio só remover a condenação desses pecados, não veio só livrar a gente da rota de condenação do inferno para ir para o céu. Ele veio viabilizar aquilo que foi sabotado desde o início da criação, que nós pudéssemos ser iguais ao próprio Criador, no sentido de reproduzir sua imagem na terra. Agora, o que eu e você precisamos entender, a Bíblia diz, como trouxemos a imagem do que é terreno, traremos a imagem do celestial. Como trouxemos a imagem do primeiro Adão terreno? Por nascimento. Como traremos a imagem do celestial? Por nascimento. É aí que você vai entender a conversa de Jesus com Nicodemos em João capítulo 3, verso 5, e diz, Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver e nem entrar no reino de Deus. O Nicodemos olha para Jesus e faz uma pergunta para lá de estúpida. E diz, o senhor está querendo dizer que eu vou ter que entrar no ventre de mamãe e ser parido, dado à luz de novo? A Bíblia só diz Jesus assim, você é mestre de Israel, não entende isso? Eu acho que é o jeito polido de João retratar o que eu imagino Jesus botando a mão na cabeça pensando, Nicodemos. Jesus paciente, dócil, irmão, se fosse eu, teria acabado com a raça do Nicodemos. Mas graças a Deus não era eu, era Jesus falando. Em João 3,6 Jesus diz, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está dizendo?
Não tente imaginar um novo nascimento segundo a carne. O novo nascimento é espiritual. O primeiro Adão, que é natural, reproduz naturalmente. O último Adão, que é espiritual, reproduz espiritualmente. É como se Jesus estivesse falando: Nicodemos, se houvesse um jeito de você voltar no ventre de mamãe e ser parido de novo, você viveu o loop, a repetição da mesma realidade, sempre voltando com a natureza do primeiro Adão. A razão pela qual você precisa de um outro nascimento é porque agora você vai experimentar uma outra natureza. E nós precisamos entender que nascer de novo não é só recomeço. 1 de João, capítulo 3, versículo 9 diz: a semente de Deus está em vós. Sabe qual é a palavra no original grego traduzida ali como semente? Esperma. Nós usamos isso na língua portuguesa para falar do sêmen, da semente humana. No original grego, não era limitado só à semente humana. Está falando de todo e qualquer tipo de semente. Deus com isso está dizendo que a reprodução no reino espiritual é semelhante ao natural? Não. Ele está tentando nos ajudar a entender o quê? Que a semente carrega todo o código genético e o DNA. Dentro da semente já tem toda a definição do que o novo ser será. Então, se você plantar uma semente de feijão, nunca vai nascer milho, porque o código genético já está definido antes do nascimento. Quando 1 de João 3, e está falando de quem é filho de Deus, quem é filho do diabo, diz: a semente de Deus permanece em vós. A Bíblia está dizendo: quando a palavra entrou na minha e na sua vida pelo poder do Espírito Santo, ela transferiu um novo código genético, uma nova natureza. Agora, isso não é automático. 2 de Pedro 1,4 diz: a fim de que vos torneis, futuro, participantes da natureza divina. O potencial da nova natureza foi depositado dentro de nós, mas nós precisamos entender como trazer isso à tona e como permitir. Lembra da diferença, falamos da neve e da lã, como permitir que a nova natureza agora nos governe. Porque tem muita gente que ele acredita que então, se o novo nascimento significa que eu recebi uma nova natureza, ele deduz, então a velha desapareceu. E essa era a conclusão do rapaz. Foi batizado, veio, morreu, ficou lá. Falei: ficou não, você vai ter que matar o miserável aos poucos. Um dia um irmão falou: mas pastor, não recebi uma nova natureza? Falei: recebeu. Foi: o senhor está querendo dizer que ainda tem a velha? Falei: eu não, é a Bíblia que está dizendo isso. Falou: não aceito. Falei: você pode não aceitar, mas essa é a verdade. Eu falei: pensa comigo, criatura. Eu olhei para ele, falei: o que é nascido da carne é carne. Aonde você se tornou parecido com o primeiro Adão? Na sua carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Aonde se deu o novo nascimento? No seu espírito. Alguma mudança física aconteceu instantaneamente com você no dia da conversão? Não. Se estava com excesso de peso, continuou com excesso de peso. Se estava faltando cabelo, continuou com despovoamento capilar. Se era ruim de cálculo, não virou gênio da matemática no dia seguinte. Porque as mudanças do novo nascimento, elas não são físicas, ela é espiritual. Então, onde eu recebi a nova natureza? No meu espírito. Aí eu perguntei para esse rapaz: e o seu espírito recriado, regenerado do poder, desencarnou, largou o corpo para sair vagando por aí sozinho? Ele falou: não. Eu falei: então esse espírito nascido de novo está habitando dentro de uma gaiola chamada corpo, que tem a velha natureza. Eu falei: e o que acontece a partir da sua conversão é que agora o pau vai quebrar entre as duas naturezas. É aí que você vai entender Gálatas 5,17. O espírito milita contra a carne milita, luta, guerreia, batalha, briga contra o espírito. Pastor, eu choro na igreja do domingo, eu quero ser santo, e na terça eu já estou esgranando alguém. No domingo você está consciente da nova natureza, na terça você deu lugar à velha. Agora, é não entender que nós temos a realidade da velha natureza com a qual lidar, que tem trazido tanto estrago. Gente, de acordo com o último censo, nós já éramos 40 milhões de evangélicos. Não estou nem falando de um país cristão. Estou falando só de quem pensa de uma forma muito parecida com o que você acredita aqui. Acredita-se que hoje nós somos no mínimo 50. Estamos falando de 60 milhões. A Folha soltou uma reportagem essa semana dizendo que os evangélicos já são maioria entre os jovens. Uma reportagem de capa da revista Veja, finalzinho de 2016 para começo de 2017, dizia que no máximo até 2040 o Brasil será uma nação predominantemente evangélica. Por que eu estou falando isso?
Nós não temos dificuldade de divulgar a nossa fé. Mas, desde que nós éramos 30 milhões, antes de ser 50 ou 60, tem uma estatística de pé. Para cada um crente firme dentro da igreja, tem um desviado do lado de fora. Tem alguém que já esteve e não está mais aqui. Quem prega um pouquinho o evangelho, toda hora vai esbarrar num desviado. Gente, volta e meia, não importa onde eu estou. Avião, aeroporto, quem a gente encontra, a gente está falando de Deus, né? Esses dias estava pregando no Rio de Janeiro, nos levaram depois a um restaurante, logo depois do culto, a gente começou a falar, daqui a pouco eu vi o jeito que o garçom estava prestando atenção na conversa, parou de servir, eu comecei a ver a cara dele, olhei para ele e falei, meu irmão, com essa cara de saudade, vendo nós falar de Jesus, você deve ser um desviado, e o olho dele encheu de lágrimas. Ele falou, eu tenho saudade, era muito bom. Foi, criatura, você era tão bom, por que é que tu largou mão? Sabe qual foi a resposta que eu vi, que eu ouço o tempo todo? Porque em algum momento eu duvidei da minha experiência de conversão. Aí eu pergunto, e por que você duvidou da sua experiência de conversão? Ele diz, porque eu tinha vontade de fazer as coisas que eu fazia antes de converter. Eu tenho vontade de voar no pescoço e dizer, quem foi que disse que você não teria vontade de fazer essas velhas coisas? O que nós precisamos aprender é como deixar a nova natureza nos governar para não fazer as coisas de antigamente. Mas quando você fantasia que não vai ter vontade e começa a perceber isso em você, isso vai se tornar um problema maior do que se você reconhecesse que tem que lidar com essa realidade. Aí alguém falou, mas pastor, que adianta eu ter a nova natureza, eu não perdi a velha? Eu falei, não fala essa bobagem de novo. Quando você só tinha a velha, ela te governava. Agora que você tem a nova, pela nova você pode governar e subjugar a velha, e você pode viver algo diferente. Agora, chegará um dia, nós vamos explicar isso na santificação final, onde essa natureza será erradicada e arrancada de nós. Chegará o dia onde essa obra vai ser completada, mas até que isso aconteça, o que nós precisamos entender é que o desafio é abandonar a velha natureza, a semelhança do primeiro Adão, para atingir a semelhança do último Adão e a reprodução da sua natureza. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então, quando a gente começa a entender essas coisas, não dá para falar de mudança de natureza sem reconhecer o conflito entre ambos. Quando você lê lá, o espírito milita contra a carne, e a carne luta, guerreia, batalha, briga contra o espírito, você vai encontrar na maioria das versões um E maiúsculo na palavra espírito, que é uma alusão, uma inferência de que o espírito em questão é o Espírito de Deus. Por que eu digo alusão? Porque não é tradução. No original grego, não importa se fala do Espírito de Deus, do Espírito do homem ou de um espírito maligno, a palavra espírito é sempre a mesma, pneuma. Porque em alguns casos tem um E maiúsculo, porque os intérpretes estão fazendo uma alusão de que o espírito em questão é o Espírito de Deus. Como se chega a essa conclusão? Normalmente por algum aditivo: Espírito Santo, Espírito de Deus, Espírito de Cristo, Espírito eterno. Ou se não tem um aditivo no texto, tem no contexto. Por exemplo, Romanos 8,16 diz, e o Espírito, E maiúsculo, testifica com o nosso Espírito, E minúsculo, que nós somos filhos de Deus. Por que lá o E é maiúsculo? Porque 2 versículos antes, Romanos 8,14, a Bíblia diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aí diz, e o Espírito, qual? De Deus, testifica com o nosso, então está certo. Mas o problema é que a maioria das vezes em Gálatas e Romanos, que Paulo está falando de carne e espírito, e você olha o contexto, não é o Espírito Santo. Ele está falando da nova natureza espiritual. E muitas vezes a gente acredita que é o Espírito Santo. E por que eu quero te fazer acreditar que não é? Porque se é o Espírito Santo, você não tem que fazer nada. É ele que tem que brigar com a carne. Você não tem nada a fazer. Agora, me ajuda a entender como que o Espírito Santo, o Deus onipotente, está perdendo de goleada para a carne todo dia. Se fosse o Espírito Santo lutando contra a carne, era para nós estar ganhando esse negócio de goleada e não o contrário. Mas a Bíblia mostra que o seu espírito, a sua nova natureza, está em conflito com a carne, que é a sua velha natureza. Quer entender isso melhor? Vamos para Romanos capítulo 7, versículo 15. E nós vamos ver o que Paulo tem a nos dizer como representante do sindicato dos crentes frustrados com o próprio comportamento. Romanos 7,15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, pode pôr o 16. Se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. 17. Agora, porém, não sou mais eu que faço isso, mas o pecado que habita
em mim. Gente, eu queria, mas queria muito, que Paulo tivesse dito o pecado que habitava, o pecado que habitou. Mas ele diz, habita em mim. Ah, pastor, isso era o Paulo não convertido falando. Também gostaria que fosse isso. Para começo de conversa, ele escreveu depois de convertido. Alguém diz, não, mas ele escreveu depois de convertido, falando de quando não era. Falei, vamos ver o texto todo para ver se essa ideia bate. 18. Porque eu sei que em mim, e graças a Deus pela explicação que vem a seguir, isso é, na minha carne, não habita bem algum. Porque ele explica que na carne não habita bem algum. Porque se o seu espírito nasceu de novo, foi recriado, tem a nova natureza e o Espírito Santo habitando dentro de você, você não pode dizer que não tem bem nenhum. Mas ele diz, na minha carne, velha natureza, não tem nada que presta. Jesus diz em João 6,63, o Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita. Então Paulo está citando o que Jesus já tinha falado. Isso é na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer o bem está em mim, mas efetuá-lo não. Uma crise entre a vontade de fazer o certo e não conseguir, com, verso 19, que diz, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse pratico. Então não é só que o bem que eu queria fazer eu não faço, o mal que eu não queria eu acabo fazendo. O que é isso? Conflito de natureza. 20. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. De novo, não é que habitava. 21. Acho então essa lei em mim, de que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está, não estava, está comigo. 22. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Vamos fazer uma pausa aqui. Gente, Efésios 2 diz que antes da conversão, quando nós estávamos mortos em delitos e pecados, nós éramos filhos da desobediência. Se Paulo está dizendo que o homem interior tem prazer na lei de Deus, ele não está falando do Paulo não crente. Ele mostra aonde está o prazer, no espírito. Onde está a indisposição de obedecer à lei? Na carne. Olha o verso 23. Mas vejo nos meus membros outra lei, guerreando contra a lei do meu entendimento, ou do meu homem interior, e me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Ele está dizendo, dentro do meu homem espiritual tem algo bom, dentro do carnal tem algo ruim, e o pau está quebrando. Aí outro dia um jovem chegou para mim e falou, não, pastor, é que o senhor só leu até o 23. No 24, no 25 nós vamos progredir. Porque Paulo faz uma constatação seguida de pergunta. Qual a constatação seguida de pergunta? 24. Miserável homem que eu sou. Ele não está dizendo que eu era, que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Aí ele falou, e no 25 vem a resposta. Joga lá o 25. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Aí ele falou, pastor, que o senhor tem que entender que ele estava falando que a coisa era ruim antes de Jesus. Agora Jesus veio e mudou tudo. Falei, mudou? Termina de ler o versículo 25 e me diz o que mudou. Depois de dizer graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, diz, de modo que eu, mesmo com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. O que mudou? Nadinha de nada, de coisa nenhuma, está tudo igual antes. O mesmo conflito. Aí ele falou, mas então o que é a pergunta do verso 24? Falei, preste atenção no tempo verbal. É por isso que nós começamos de lá, gente. Volta o 24. Ele pergunta, quem me livrará? Qual é o tempo? Futuro. Livrar do corpo mortal é evento futuro. Não é nem passado e nem presente. Nós já vamos ver ele falar isso em Romanos 8:11. Eu citei antes Filipenses 3:20, 21. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória futuro. Romanos 8:11, ele vai dizer, se habita em vós o Espírito daquele que dos mortos restou Jesus, esse mesmo Espírito há de vivificar futuro o corpo mortal. Então o que Paulo está falando? Ele está falando do dilema presente da briga de natureza. De repente ele abre uma janela de esperança lá na frente, diz, quem me livrará do corpo dessa morte? O que ele está dizendo? Esse conflito não é eterno ou permanente. Um dia essa história muda. Então ele empurra a nossa visão lá para frente, diz, graças a Deus por Jesus, ele vai completar essa obra que ele começou. Mas depois disso, ele volta a falar do presente. E no capítulo 8, verso 1, que é a continuação do 25, que a gente leu, ele diz, portanto, agora. Você sabe o que significa essa palavra agora? No original grego? Agora. Significa nesse? É porque a gente sempre quer achar que é algo diferente. Significa nesse tempo, o presente. Porque ele começa dizendo,
Portanto, agora, nesse tempo presente, nenhuma condenação há. Porque está falando do presente, ele projetou a ideia para o futuro. Lembra quando eu falei para você botar numa caixinha a frase do sacrifício do corpo de Jesus? Eu fiz algo parecido, falei, ó, é para lá que nós vamos, mas ainda não é a hora, segura aí. Então Paulo diz, ele vai nos livrar do corpo da morte, segura aí. Vamos voltar a falar do agora. Agora, santificação inicial, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Verso 2, vai melhorar. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Santificação progressiva. Não é mais só ser perdoado do que de ruim eu fiz e ser livre da condenação do erro que eu já cometi. É agora não ser mais dominado pelo pecado ou pela morte. É vencer. Gálatas 5,16 diz, se vocês andarem em espírito, jamais satisfarão as concupiscências da carne. Andar em espírito é andar segundo a nova natureza lá. Agora vamos para o verso 3 e 4. E aqui eu preciso que você preste atenção, não olhe o celular, não distraia, porque os versículos 3 e 4 de Romanos 8 são dos mais profundos da epístola aos Romanos, talvez de todo o Novo Testamento. Aliás, eu lembro de uma ocasião, eu era adolescente, eu vi meu pai conversando com outros mestres de Bíblia. E eu peguei um momento da conversa onde eles falavam da complexidade do raciocínio de Paulo. O apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, falando de Paulo, diz, conforme nosso amado irmão Paulo escreveu, com a sabedoria que lhe foi dada. Ele diz, e nas suas epístolas há pontos difíceis de entender. Gente, se Pedro achava difícil de entender Paulo, e nós? Aí eu via papai conversando com esses mestres, ele dizia assim, a maioria das pessoas tem um raciocínio linear. Ele sai de um ponto a outro. Ele vem numa linha reta, trabalhando o raciocínio. Papai dizia para eles, Paulo tem um raciocínio em espiral. Ele tem a linha imaginária, mas ele vem rodando, costurando tudo em volta, falando de todos os assuntos correlacionados, enquanto ele não perde a direção. Aí eu era ainda garoto, eu ouvi uma vez a irmã Valnice Milhomes dizendo, você quer começar a entender Romanos, tem que ler no mínimo de 20 a 30 vezes seguida, do começo ao fim, só Romanos. Falei, 20 a 30 deve ser para vocês que estudam mais tempo que eu. Eu li 50 vezes seguida a Epístola aos Romanos. Cada vez que eu li, eu fazia um risquinho, depois eu fechava um quadradinho, cortava no meio. E quando eu tinha 10 quadradinhos cortados no meio, no cabeçalho da minha epístola, eu não li outra coisa. Por quê? Porque de repente você começa a entender qual é o raciocínio de Paulo. Então Romanos 5, 6, 7, 8, ele está falando de carne, né? Espírito, velha, nova natureza. 9, 10 e 11, ele dá uma rodada no espiral, fala de Israel e igreja. Para depois no 12 voltar, como quem fecha o parênteses e diz, bora continuar de onde estava antes. Você pega Romanos 12, é a continuação de Romanos 8. Por que eu estou dizendo isso? Se você não olhar o todo, você perde a construção do raciocínio. Eu tenho visto pregadores que pegam Romanos 7, que nós lemos antes, e eles fazem a teologia da derrota fatídica e inevitável ao pecado. Porque se você ler só Romanos 7, você vai dizer, não dá, nem Paulo aguentava e nós. Mas aí ele entra em Romanos 8, mostrando que é possível vencer a lei do pecado e da morte. Então vamos entender a dinâmica. Ele diz, porquanto que era impossível a lei. Deixa eu fazer uma pausa. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Você não vai entender a mudança da velha para a nova aliança, da velha para a nova natureza, sem entender uma mudança de estação ou alianças. Lei e graça. Isso é coisa séria. Daqui a pouco nós mexemos nisso. Depois olha o tanto que ele fala de carne. O que era impossível a lei, visto se achava fraca. A palavra traduzida fraca também significa doente, enferma, impotente, porque se achava fraca pela carne. Deus, enviando seu próprio filho em semelhança do quê? Da carne e do pecado, outra tradução diz pecaminosa. E por causa do pecado, na carne condenou o pecado. Onde Deus condenou o pecado? Na carne. Verso 4. Para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Agora vamos pensar junto. Em primeiro lugar, observe quantas vezes a repetição de carne. A lei estava enferma pela carne. Aí Deus tem que enviar o seu filho em semelhança do quê? De carne, de pecado. Por que que Jesus tem que vir parecido com o problema que não deixou a lei cumprir o seu propósito, que era uma carne pecaminosa? Por que que Jesus tem que vir com essa estrutura parecida e semelhante à do homem, embora ele não tinha pecado?
Porque Deus tinha que julgar o pecado na carne. Pergunta, por que é que Deus tinha que julgar o pecado na carne? Como foi que o pecado entrou no mundo? Pela carne. A natureza de Adão é afetada com o pecado. E ela é retransmitida para toda a humanidade pela reprodução segundo a carne. Então o problema do pecado entra através da carne. O pecado agora tem que ser julgado na carne. E como termina o desfecho da obra da redenção? Com transformação da carne. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17, falando da vinda de Jesus. Diz, porque o Senhor mesmo, dada a palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus com poder. A Bíblia diz, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, seremos transformados. E juntos, morto ressuscitado com o vivo transformado, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Por que é que tem que ter transformação da carne na vinda de Jesus? Você está pela terceira vez, Filipenses 3, 20, 21. Nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos um Salvador, o qual há de transformar o corpo da nossa humilhação para ser igual ao corpo da sua glória. Por que esse desfecho? Porque o problema da humanidade desde o início é a carne. Aí que você vai entender aquela frase, pega lá aquela caixinha, do sacrifício do corpo de Jesus. Na ceia do Senhor ou na comunhão, isso muda o nome de lugar para lugar. As igrejas americanas referem muito a isso como a comunhão. Na ceia do Senhor nós temos dois elementos. Jesus falou sobre o fruto da vide, mas ele também falou sobre o pão. Ele diz, quando eu e você bebêssemos do fruto da vide, do suco da uva, aquilo simboliza o quê? O seu sangue. A igreja não fala o suficiente, o que deveria falar sobre o sangue, mas a gente fala quase nada do pão. Jesus diz que o pão simboliza o seu corpo moído por nós. A Bíblia fala do sacrifício do corpo. Assim como Hebreus diz que sem derramamento de sangue não tem redenção, a Bíblia mostra que havia necessidade de um sacrifício do corpo. Porque sem o sacrifício do corpo de Jesus não existe nenhum dos níveis de santificação. Esse assunto é tão sério que em 1 de João 4, o apóstolo João diz o seguinte, amados, provai os espíritos e vede se eles vêm de Deus. Como que você prova o Espírito? João diz, todo o Espírito que confessa que Jesus vem em carne é de Deus. Se ele não confessa que Jesus vem em carne, não é de Deus, simples assim. É por isso que a maior parte das religiões vão se referir a Jesus como um Espírito iluminado, mas o negam como Deus encarnado. Porque o reconhecimento de que ele vem em carne para julgar na carne o pecado é o cerne, é o centro de toda a obra da redenção. E não faz sentido Deus julgar o pecado na carne se ele não tivesse entrado pela carne e se depois ele não precisasse ser erradicado da carne. É por isso que tem que ter esse desfecho. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Ok. Segunda coisa, verso 3 diz, o que for impossível à lei. Então obviamente nós temos uma mudança do tempo da lei. João 1,17 diz que a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus. Quando a Bíblia fala da lei, não é só a lei que Moisés deu, é esse tempo onde a lei estava vigente. Agora, essa mudança de lei para graça, o que eu estou percebendo nos nossos dias, gente, problema, engano, interpretação equivocada sempre existiu. Mas eu fico imaginando, se alguma geração antes de nós, desde os dias do nosso Senhor Jesus, já fez tanta lambança doutrinária como a nossa. É verdade. Eu não vou falar contra a internet. A gente está usando essa ferramenta para espalhar a verdade. Mas antigamente, as pessoas só teriam voz e público para falar se tivesse uma história construída com coerência ao longo dos anos. Então o camarada, depois de muitos anos de um ministério bem sucedido, começava às vezes a entrar no rádio, na televisão, e ele tinha construído credibilidade para ser ouvido. Hoje a internet deu voz para todo mundo. E nós somos parte de uma geração que eles não querem mais discutir a lógica. Outro dia eu estava falando com um, falei, ei, o que você está pregando não dá para aceitar. Ele falou, por que não? Eu falei, por causa disso. E se não estiver bom para você, eu vou explicando os subtópicos. Ele olhou para mim e falou, mas eu acredito desse jeito. Eu falei, então me responda o que eu estou te dizendo. Não precisa, eu quero crer dessa forma. Então as pessoas estão decidindo o que é que elas acreditam, para depois achar os versículos que vão justificar o que elas decidiram acreditar. E inventar uma resposta mirabolante para os versículos que mostram que elas estão erradas. Então assim, nós estamos vivendo uma época de relativismo assim, absurdo. E nós não podemos, gente, nós precisamos voltar à verdade, pelo amor de Deus, diga amém. A verdade foi pautada, revelada pela Escritura desde o início.
Todos os séculos, geração após geração, desde Nosso Senhor, nós temos um referencial, um balizador para a nossa fé, que é a Escritura. Agora, eu olho para os pregadores modernos e o jeito que eles estão falando da mudança de lei para graça, parece até que Deus se converteu. É verdade. Os caras estão falando, no Velho Testamento Deus era ruim, era cruel, mandava matar, agora Ele é bom. Eu digo, Ele mudou? Porque quando você vai estudar na teologia os atributos de Deus, um dos primeiros atributos que você vai se deparar com ele é a imutabilidade de Deus. Na velha aliança, Malaquias 3,6, Deus diz, eu, o Senhor, não mudo. Na nova aliança, Tiago 1,17, nele não há mudança nem sombra de variação. Deus não mudou. Mas estão falando do jeito como se Deus tivesse mudado. Então no Velho Testamento ele era mal-humorado, agora ele é bem-humorado. Então parece que o novo nascimento é para Deus, não é para o homem. Gente, isso é bobagem. Deus não muda, então não vou nem discutir, vamos jogar fora. O que mudou? Com certeza não foi Deus. E outra coisa que eles estão achando que mudou, bom, se o período antes era chamado de lei, e o período atual não é mais chamado de lei, eles deduziram que não tem mais nenhum tipo de lei. E aí eu ouço gente o tempo todo, falando de um conceito de graça, onde não pode ter nenhum tipo de lei. Estão pregando uma anarquia espiritual. Aí um dia eu estou falando sobre obediência, baseado em textos de Paulo, do Novo Testamento. Esse rapazinho, desse fez 2, 3 horas de cursinho ouvindo alguém na internet. Chega para mim e falou, o senhor está errado, o senhor não entende nada de Bíblia. A minha carne quer gritar e dizer, moleque, eu tenho mais tempo com a carne enfiada na Bíblia do que você tem de vida. Mas eu fiz cara de paisagem, falei, então me ensine, me elucide, se você já sabe mais do que eu. Falei para ele, onde é que eu estou errado? O senhor está pregando obediência. Falei, percebi. Era o que eu estava falando, eu já percebi que era isso. Ele falou, e esse é seu erro. Eu falei, como que é meu erro? Se eu estou pregando a Bíblia. Eu falei, se tem obediência, pressupõe, o garoto falou, que tem uma lei a ser obedecida. E aí dá vontade de ser cínico e dizer, uau, você chegou a essa conclusão sozinho ou alguém te ajudou? É lógico que se tem obediência, tem uma lei para ser obedecida. A ideia era mostrar que tem lei para ser obedecida. Ele falou, e esse é o furo do seu raciocínio. Ele falou, você nunca leu que Paulo falou que o fim da lei é Cristo? Eu falei, li, criatura, Romanos 10, versículo 4. Ele falou, então, se a lei terminou em Cristo, não tem mais lei. Se não tem mais lei, não tem nada para ser obedecido. Eu falei, criatura, se o que você estiver falando for certo, me parece que nem Paulo entendeu Paulo. Agora, se Paulo era esse bicho do mais alto nível, grau de esquizofrenia, de dupla ou múltiplas personalidades, e um Paulo está discordando do outro Paulo, nenhum dos Paulos merece credibilidade. E quem garante que é o seu Paulo que está certo e não o meu Paulo? Eu falei, se você estiver realmente acreditando nisso, joga a Bíblia inteira no lixo, nada serve. Ou toda ela é inspirada, ou não adianta você tentar escolher que parte dela serve, que parte agrada ou que parte não. Aí ele ficou assustado e fez cara de quem estava pensando. Coisa que muita gente hoje em dia se recusa a fazer. Gente, é certo, você vai discutir, principalmente com a garotada mais nova, eles repetem as mesmas frases o tempo todo. É um mantra que botaram na cabeça deles. Dependendo do pregador, eu estou olhando e digo, aqui ele está lendo esse. Ih, agora ele passou a ler. A gente já sabe até onde está bebendo, pela maneira como tenta orientar a garotada nos chavões do que vão dizer e responder. O curioso, que sequer admite que o que estão ensinando eles foram pegar de outro. Hoje em dia a maioria posa assim de revelação. Aí eu olhei para ele e falei, criatura, se o que você está falando for verdade, esculhambou e relativizou tudo. Aí ele fez uma cara, está pensando, ele falou, como assim? Eu falei, você está acreditando que Paulo falou que o fim de toda e qualquer lei aconteceu em Cristo? Aí ele falou, e não é? Eu falei, criatura, o mesmo Paulo que falou em Romanos 10, 4, o fim da lei é Cristo, diz em Romanos 13 para você obedecer suas autoridades. Mas do jeito que você está falando, nem a lei do seu país você tinha que obedecer. Eu falei, Paulo não está dizendo que o fim de todo e qualquer tipo de lei aconteceu em Cristo. Ele está falando de uma lei específica. Aí o moleque olha para mim e diz, que lei? No Romanos inteiro fala de uma lei só. Ele está lá dizendo que a gente entende nada de Bíblia, mas não sabe que lei Paulo está falando. Ele está falando da lei de Moisés. Eu falei para ele, para, criatura, nós vamos devagar. Eu falei, você acredita no que o livro de Hebreus fala sobre o sacerdócio levítico da velha aliança?
ter sido substituído pelo sacerdócio de Cristo, que é a segunda ordem de Melquisedeque, e falou, não dá para negar isso. Falei, ótimo. Projeta aí para mim Hebreus 7,12, por favor. Aí falei para ele, deixa eu te mostrar o que a Bíblia diz em Hebreus 7,12. A Bíblia diz que onde há mudança de sacerdócio, há mudança de lei. Eu falei para ele, não tem cessação de lei, não tem desaparecimento de lei, não tem abstenção de lei, o que tem é mudança. Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Então quando o sacerdócio levítico termina, a lei que o regia terminava. Quando o novo sacerdócio começa em Cristo, uma nova lei começa. Então quando ele está falando do fim da lei, é de uma lei específica, não de todo e qualquer tipo de lei, cabeção, falei para ele. Eu falei, o que você acha que significa João 13:34? Jesus dizendo, um novo mandamento vos dou. Ele falou, não, Jesus veio falar para o judeu. Eu falei, pronto, outro mantra que botaram na sua cabeça para você repetir. Eu falei, Jesus pega esse judeu da velha aliança e diz para eles assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele vai citar a lei de Moisés. Aí ele diz várias vezes, só no Sermão do Monte, em Mateus ele fala isso de cara no início, 8 vezes. Fora as outras repetições. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Ele cita a lei de Moisés. Daí ele diz, eu porém vos digo. Esse eu porém vos digo é o upgrade, é a atualização. Então vamos dar alguns exemplos. Ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Jesus diz, eu porém vos digo. Você vai amar o seu inimigo e orar por quem te persegue. Ele não está mandando o judeu ser um bom judeu e obedecer a lei. Ele está trazendo uma nova lei distinta da que havia sido estabelecida. Quem está entendendo, diga amém. Na velha aliança ele diz, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás. Ele diz, eu porém vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aliás, se você observar o tempo todo, Jesus não baixou, ele subiu o padrão. Que é outra coisa que os pregadores modernos estão tentando dizer, não, a lei era muito difícil de ser obedecida, então Deus veio baixar o padrão. Irmão, ele não baixou, ele subiu. O tempo todo você vai ver essa distinção. Ah, mas Moisés permitiu o divórcio pela dureza do coração. Eu, porém, vos digo, e o tempo todo o padrão sobe. Então nós precisamos entender o que mudou. O que mudou não é que deixou de ter lei, houve mudança de lei. Só que qual era o problema do homem aqui? A Bíblia diz que a lei, ela estava fraca, enferma, doente, e foi impossível a lei, porque estava em fraca ou doente pela carne, levar o homem à obediência. Porque o homem não conseguia obedecer, não é porque a lei era pesada, é porque a natureza era pecaminosa. Então não adiantava estabelecer um padrão moral para quem tinha um código genético imoral. Ele não conseguia se sujeitar à lei. Qual é a grande mudança da lei para a graça? Romanos 8,4 diz, a fim de que o espírito da lei, o preceito da lei, se cumprisse em nós, que não andamos mais segundo a carne, velha natureza, mas sim segundo o Espírito, nova natureza. A maior definição de graça é que pela primeira vez na história, ela empodera o homem com uma nova natureza. Ela permite agora ao homem poder obedecer. É por isso que o padrão pode subir, porque o problema não era a lei, o problema era a natureza, e com mudança de natureza pode subir o padrão, porque agora é possível viver isso. Os pregadores de uma graça exagerada, adulterada, eles estão falando o seguinte, que o problema aqui era a lei. Paulo diz em Romanos 7,16, a lei é boa. Escrevendo para Timóteo, diz, o mandamento é santo, justo e bom. O problema nunca foi a lei, era a natureza. Por que a mudança de natureza? Porque agora nós somos empoderados para viver a obediência que antes não era possível. Agora, qual é a minha indignação? É ver gente fazendo os outros entender que graça é uma complacência para pecar. É que graça é uma permissão para desobedecer. Quando pela primeira vez na história o problema da obediência foi resolvido pela graça, eles estão tentando fazer o entendimento da graça como uma desculpa, uma permissão para pecar. Judas 1,4 diz, estão transformando a graça de nosso Senhor em libertinagem. Irmão, isso não é a graça de Deus. Dietrich Bonhoeffer, o grande teólogo alemão, diz, uma graça que te livra da condenação do pecado já cometido, mas não do poder do pecado, a capacidade de vencê-lo. É graça barata.